participar de um concílio como esse, também de uma noite como essa, uma noite tão abençoada e significativa, onde teremos a ordenação de 2 pastores, Jonas e Elias, e a jubilação do pastor Antonino, depois de quantos anos de ministério, pastor? Só 47 anos de ministério, hein? Uma salva de palmas para o pastor Antonino. Olha aí, Jonas e Elias. A carreira de vocês só está começando, hein? 47 anos de ministério, louvado seja Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E o bom e a bênção desse concílio é a presença de cada um de vocês, e torna isso possível, unidos para alcançar essa geração, na unidade do povo de Deus, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É quando nós nos unimos que nós podemos pedir e o Senhor nos concede, porque o Senhor está presente de uma maneira muito especial na unidade do seu povo. Eu quero nessa noite compartilhar uma mensagem que tem sido a mensagem mais forte, certamente a mensagem que eu mais preguei esse ano. Não é possível que alguns de vocês já tenham até conhecimento dela. Eu fui no Centro-Oeste pregar, porque as minhas mensagens vão lá para o YouTube, postadas, né? E aí já falei assim, aqui eu não preguei essa mensagem. Mas nós ouvimos sua mensagem. E foi uma vez ouvida novamente. E que eles assistem pela internet, alguns, né? Nem todos. Mas se você já ouviu, eu peço sua paciência para ouvir novamente. Se ainda não ouviu, preste bastante atenção. De um modo ou de outro, eu entendo que essa é uma mensagem muito clara de Deus, muito poderosa de Deus para nós nos dias de hoje. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos é o evangelho mais conciso, mais resumido de todos os evangelhos. Tem apenas 16 capítulos. Apenas 16 capítulos. E Marcos, ele de cara, já no primeiro capítulo, ele anuncia, ele apresenta Jesus fazendo o seu primeiro sermão. A gente vai ouvir já no primeiro capítulo, sem mais delongas, o primeiro discurso de Jesus, a primeira mensagem de Jesus, o início do seu ministério. E ele vem, Jesus se apresenta conclamando os homens ao arrependimento e anunciando a chegada do reino de Deus. Ele, Jesus Cristo, que quando despediu-se deste mundo, antes de subir aos céus, disse: todo o poder que foi dado no céu e na terra, portanto ide, pregai o Evangelho. Ele disse ter todo o poder no céu e na terra. Ele já chegou anunciando a chegada do reino. O reino é chegado. E esse rei todo-poderoso, esse Senhor grandioso, o ser mais poderoso de todo o universo, ele dirige a nós, aos seus primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus, aqui ficamos sabendo de Simão e André, são os primeiros a ouvirem um chamado de Cristo. Eles que ouviram o primeiro discurso, onde Cristo se apresenta como rei, agora ouvem da boca do próprio rei um convite da boca do ser mais poderoso do universo. Um convite. E que convite é esse? É um convite para estar junto com ele. Vinde a mim. Vinde após mim. Vinde a mim. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas antes de ser um convite para fazer qualquer outra coisa, antes de ser um convite para pregar, antes de ser um chamado para a ação, é um chamado para a comunhão, é um chamado para a amizade. Deus nos chama para a amizade, para ter relacionamento com Ele, mas para ser amigo de quem?
ser mais poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que nos chama para a comunhão. Ele quer ser teu amigo, Ele quer ser seu amigo, Ele quer que você compartilhe, desfrute da sua companhia. Ele promete, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou fazer um rebuliço santo na existência de vocês, vocês nunca mais serão os mesmos. Mas a gente não tem que se preocupar com mais nada a princípio. A única coisa com que a gente tem que se preocupar é em obedecer, e seguir, e estar junto dele. A gente vai ler isso em Marcos 3,14. Em Marcos 3,14 lemos que Jesus está chamando os seus apóstolos, chamando os 12. E quando Jesus chama os 12 de cara, diz o texto, ele designou os 12 para estarem com ele. Antes de ser para pregar, antes de ser para expulsar demônios, antes de ser para expandir o reino, foi para estar com ele. O restante é consequência. Irmãos, se hoje eu sou um pastor, um bispo da igreja, foi porque um dia eu ouvi o chamado de Jesus para estar com ele. Para estar com ele. Como é que a gente está com Cristo nos dias de hoje? Através da palavra. E foi através das páginas da Bíblia que a fé encheu o meu coração, que o Senhor, pelo seu Espírito, comunicou a minha alma, e que eu comunguei com a alma de Deus. Depois, através da oração, que a gente pode falar com ele. Através da palavra ele fala conosco, através da oração a gente fala com ele, e tem mistério através da oração. A gente fala, e o Espírito também fala com a gente. Nem sempre de maneira audível, mas o Espírito nos instrui, nos abre a palavra. E através dos cultos, onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor prometeu ali, eu estarei. Através de um culto como esse, quando a gente se reúne no nome de Jesus, ele se faz presente. E a gente pode comungar e desfrutar da sua presença de modo todo especial. Poderia falar mais sobre isso, mas eu quero resumir, dizendo que a primeira coisa que ouvimos da boca de Jesus foi o anúncio do reino, e esse que anunciou o reino disse: vinde após mim. Capítulo 1, ouvimos o primeiro convite, o primeiro chamado, que é o chamado para a comunhão. O último capítulo, você vai lá no capítulo 16, e lá você tem o último chamado de Jesus, e é o chamado para a missão. E ele disse: vinde após mim a princípio. E o mesmo que disse: vinde após mim a princípio, prometeu: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Chega no capítulo 16, ele se dirige à comunidade dos fiéis, daqueles que permaneceram com ele, daqueles que estavam aos seus pés, no dia em que ele subiu aos céus, e eles vão ouvir da boca do Senhor: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Vocês foram feitos pescadores de homens. Agora eu vou a vocês essa incumbência: ide. Primeiro ouvimos vinde, depois ouvimos ide. O mesmo que chamou a si, também nos envia ao mundo. Nos chamou o mundo a si, e agora nos envia de si para o mundo. E nós somos enviados, assim como ele foi enviado pelo Pai. Glória a Deus. 16 capítulos. Primeiro ide, no último ide, e neste intervalo, do primeiro ao último capítulo, nós temos um processo dos discípulos vivendo e convivendo na presença de Jesus. Processo esse através do qual Jesus foi forjando esses discípulos, trabalhando na vida desses discípulos e fazendo deles pescadores de homens. Não foram feitos pescadores de homens da noite para o dia, foi um processo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 8, porque em Marcos capítulo 8, exatamente no meio, se temos 16 capítulos, o capítulo 8 é o capítulo que se encontra exatamente no meio do livro, no meio do Evangelho. E ele é emblemático, porque ele registra
Um dia na vida de Jesus. Um dia na vida de Jesus. Os discípulos na companhia de Jesus em apenas um dia. E como é que eles cresceram em apenas um dia de convivência? Os discípulos ficaram 3 anos e meio na companhia de Jesus. Imagina, preste atenção no que foi o significado de um dia apenas, para você perceber a dimensão dos 3 anos e meio. Que impacto causou na vida desses discípulos? Você abre aí, capítulo 8, que mostra como um dia os discípulos foram sendo trabalhados, foram sendo exortados, foram sendo instruídos, foram sendo repreendidos, sacudidos, erguidos, como a sua visão vai se ampliando, vai se abrindo, como Jesus trabalha através de todos os atos desse dia para o crescimento espiritual dos discípulos, para fazê-los pescadores de homens. Você abre o capítulo 8, pode abrir, continua aqui com ele aberto. Eu vou falando do capítulo 8, você acompanha aí comigo e vai conferir para ver se é isso mesmo. No capítulo 8, primeiro ato desse dia que aconteceu logo de manhã bem cedo foi o quê? Foi a segunda multiplicação de pães. Não é? Então teve duas multiplicações de pães, então tivemos na Bíblia. Isso já ensina de cara que milagre não precisa acontecer uma única vez. Olha que bom, milagre pode ser repetido. Você está mais animado com isso? Um raio pode cair não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas milagre pode. Eu também já pedi muito esse negócio do raio, não. Mas o que eu vejo é que mesmo um milagre de tamanha proporção pode se repetir. E sabe como é que ele aconteceu? 3 dias, você vai ler aí, 3 dias Jesus está ministrando ao povo no meio de um deserto. E o povo não arredava o pé. Já tem gente olhando o relógio para ver que hora não vai acabar, não é? Aleluia! Tem dúvida na graça, mas aquele povo, vamos dar uma leitura que é mais gostoso para aquele povo que ficou 3 dias na presença de Jesus sem arredar o pé, mesmo com o estômago roncando. Isso é fome e sede da palavra. Fome e sede da palavra. Mas eu prometo que você prega. Fica assustado, não é isso? O pastor já deu ali, já trouxe o negócio da Bíblia aí para justificar a fala dele, não é louca, não é essa a ideia, não. A ideia é mostrar para vocês que Jesus percebeu o sacrifício daquelas pessoas. E aquelas pessoas não reclamaram para Jesus, porque era para eles terem reclamado de fome, de sede, coisas assim, mas eles não reclamaram. Eles estavam tão assim imersos na presença de Jesus que a fome física ficou secundária, ficou coisa esquecida. Eles estavam comendo e vivendo da palavra de Deus, e nem só de pão de dó, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eles usufruíram, comeram e beberam. E Cristo diz já que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso? Por quê? Porque Cristo, quando nós estamos com Ele, estamos priorizando o reino, priorizando a sua palavra, priorizando as coisas espirituais. O Senhor cuida das coisas materiais de cada um de nós, porque a palavra ainda nem chegou à nossa boca. O Senhor sabe do que é que nós precisamos. E aqui diz o texto claramente: foi o Senhor que percebeu a fome daquele povo, a necessidade daquele povo, antes que o povo reclamasse. O Senhor viu, e o Senhor se levantou antecipadamente, e o Senhor se mobilizou, e mobilizou os discípulos, e disse aos discípulos: tenho observado que esse povo está aqui comigo sem comer há 3 dias, se eu os dispensar agora, alguns deles vão desfalecer no caminho, porque eu sei, disse Jesus, que tem gente que veio de longe. Olha como ele é observador, hein? Aleluia! Olha como ele é observador. Ele sabe o preço que você está pagando na causa de Cristo. Ele sabe o que custa cada uma das suas ofertas.
Ele sabe o significado disso na tua alma, na tua vida, no teu dia a dia. Ele sabe o quanto você o valoriza, o quanto você valoriza a sua presença, o quanto você prioriza o reino de Deus. Ele valoriza cada um dos atos de cada um de nós. Não passa batido. Não pensa que passa batido, não. O Senhor está vendo. O Senhor é justo e galardoador daqueles que o buscam. Ele viu e até atentou para aqueles que tinham vindo de longe. Ele foi cuidadoso e fez a segunda multiplicação de pães. Sobram quantos cestos dessa multiplicação de pães? 7. Quantos sobraram na primeira? 12. Segunda multiplicação de pães e sobejou na primeira, sobejou na segunda, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir, glória, a cada uma das nossas necessidades. Pode confiar nisso. Não estou prometendo que vai dar um iate, mas Ele vai dar um pão de cada dia. Não é? Ele vai suprir nossas necessidades. É isso. Só que os fariseus começaram a murmurar. Os fariseus começaram a se queixar. O que eles estão fazendo depois da segunda multiplicação de pães? Estão pedindo mais um sinal. Essa já era a segunda, já não bastou a segunda multiplicação de pães. Eles querem sempre mais, porque tem gente que não se satisfaz. Tem gente que vê, mas não crê. Tem gente que precisa ver para crer. Não estou bem. Mas tem gente que nem vê e não crê. Tem um pé atrás. É triste ver e observar essa atitude de muita gente. Os fariseus representam isso. E Jesus alerta os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a incredulidade. Os discípulos entram no barco. Jesus só está começando o dia, tem mais o que fazer do lado de lá, encaminha todos os grupos de discípulos com ele para o outro lado. E quando os discípulos entram dentro do barco, eles começam a se queixar um com o outro e a brigar, porque faltava pão. Possivelmente os discípulos ficaram alimentando a multidão e esqueceram de comer. Entraram dentro do barco, mesmo que tivesse sobrado 7 cestos cheios, esqueceram de levar pelo menos um com eles, alguns pães com eles. E começou um a culpar o outro, porque aí o estômago deles também estava voltando. E aí o Pedro começa a brigar com João, com Filipe com Pedro, e assim sucessivamente. Tiago, todo mundo brigando, discutindo, porque faltava pão. Minutos depois da segunda multiplicação de pães, os discípulos estão brigando porque falta pão. Mas eu falo, esses discípulos, se estivéssemos lá, não estaríamos discutindo, estaríamos confiando na providência de Deus. Aleluia! Ai, que bom que você sempre é assim. Alguém que já recebeu um milagre na sua vida, uma provisão de Deus, não é? Você sabe que foi Deus. Você tem dúvida, foi Deus na tua vida. Aí basta o próximo perrengue da vida. E onde é que está a fé? E onde é que está a memória desse milagre? Está vendo? Já tem marido e mulher discutindo. Porque falta pão, porque falta isso, porque falta aquilo, culpando um ao outro porque está acontecendo isso. Você é culpada, não é você que é o culpado. Não, se você tivesse feito isso, não, se você não tivesse feito, olha só onde nós vamos parar, e agora nós vamos perder. Glória a Deus. E onde é que está o milagre do passado? Assim, Jesus perguntou para eles: ei, o que vocês estão discutindo pela falta de pão? Vocês se esqueceram da primeira multiplicação de pães e de quantos cestos sobraram cheios? Eles: não nos esquecemos não, Jesus. Sabemos que aqui na ponta da linha sobrou 12. E quantos cestos sobraram na segunda multiplicação de pães? Senhor Jesus, foi agora mirando, sobraram 7. E como é que vocês ainda têm a cara de pau de discutir porque está faltando pão? O problema às vezes é que a gente lembra, mas a memória não traz nenhum benefício. A memória não nos ajuda a lidar com próximo desafio. Aleluia! Diz o autor de Jeremias, em Lamentações capítulo 3: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque a memória dos milagres de nossa história deveriam servir para nós como fonte de infinita esperança. Mas às vezes
vezes elas não significam nada, a não ser páginas do passado, de uma história que não se repete. Mas veja, se o milagre repetiu, ele pode repetir novamente. O problema está na nossa falta de fé e de confiança, de que o Senhor proverá, de que o Senhor será conosco, e passamos a culpar uns aos outros por falta de pão. Jesus repreende os discípulos duramente, por conta da sua incredulidade, e diz para eles: como é que vocês não enxergam? Como é que depois da segunda multiplicação de pães vocês continuam cegos? Será que vocês não entendem? Como é que vocês ainda não enxergaram, não aprenderam lições poderosas? Porque os milagres não são apenas para resolver um problema do nosso passado, do nosso momento, da nossa história. Os milagres são pedagógicos. Os milagres ensinam muito a respeito do caráter de Deus e do que nós temos em Deus. É para o nosso bem, é para a nossa segurança. Precisamos aprender a confiar em Deus, no seu caráter, no seu amor, no seu poder, para não estarmos aflitos, angustiados diante das próximas tempestades. Aleluia! Glória a Deus. As últimas palavras que os discípulos ouvem aqui no barco é: como é que vocês ainda não entendem? Como é que vocês não enxergam, depois de tudo o que eu fiz? Do outro lado, Jesus vai se encontrar com o cego, e é o milagre mais estranho que você encontra na vida, porque todos os demais milagres Jesus parece curar com um toque só, com uma palavra de ordem só, e a cura instantaneamente acontece. Nesse episódio, para a surpresa de todos, Jesus dá um toque no cego e pergunta para o cego: como é que você vê? O cego diz: olha, eu já estou enxergando. Opa! Eba! Tem luz nos meus olhos. Não estou cego como era antes. Mas tem um problema. Eu vejo homens como se eles fossem nada. Eu não estou vendo perfeitamente. E aí Jesus dá um segundo toque no cego e pergunta para ele: e agora, como é que você vê? O cego responde: agora eu vejo perfeitamente. 2 milagres de multiplicação de pães, e agora um milagre acontecendo através de um segundo toque. A última palavra que os discípulos ouviram do barco foi: como é que vocês, depois de 2 milagres, ainda não puderam enxergar, entender as coisas? E na sequência, o milagre de um cego sendo curado em 2 momentos, em 2 etapas, como que prefigurando os próprios discípulos, que já tinham tido contato com Cristo, o primeiro toque de Cristo, que já não eram cegos como eram antes, que já enxergavam, mas percebe-se claramente que ainda não enxergam tão nitidamente como deveriam. E agora vem o cego respondendo: enxergo homens como se fossem árvores. Depois do segundo toque, agora enxergo perfeitamente. Esse é o alvo que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos enxergar perfeitamente. Depois desse milagre, olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Jesus chega para os discípulos e pergunta: como é que a multidão me vê? Como é que eles me enxergam? Não é isso? Em outras palavras, o que eles dizem a meu respeito? Quem não são os seus olhos? Como é que a multidão me vê? Essa mesma multidão que ficou ali 3 dias, por admiração, por apego, por devoção. O que eu sou aos seus olhos? Quem eles dizem que eu sou? Como é que eles me veem? E a resposta dos discípulos foi a seguinte: eles se veem com bons olhos, Jesus. O Senhor está em alta cotação, a sua reputação é altíssima. Aleluia, glória a Deus. Eles se veem como um profeta, mas não é um profeta qualquer não, Jesus. É como o maior dos profetas, como João Batista, como Elias, grande profeta. E aí, essa resposta satisfaz Jesus? Como é que a multidão que hoje busca Jesus está enxergando Jesus? Por que ele busca Cristo? Como é que o vê? Será que o reconhece como ele disse ser o Filho de Deus, o Senhor, o Criador, o Verbo que se fez carne, através do qual todas as coisas foram criadas, a exata expressão de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra, o Rei dos
dos reis, o Senhor dos senhores. É assim que a multidão vê a Cristo como o Filho de Deus, como o Salvador, como o caminho, como a verdade, como a vida. Ou será que Cristo é mais um? É mais uma opção religiosa, é mais um para nos ajudar. Vamos buscar, vamos acender vela para todos os santos. Por que não para Jesus também? Veja o sincretismo que existe na nossa pátria. Às vezes aqueles mesmos que estão buscando a Jesus também estão buscando uma ajuda, um passe no espiritismo, uma ajuda lá no budismo, outra lá na macumba e outra em qualquer outro lugar. Estão se benzendo, estão no Xexoroê, estão no horóscopo, estão procurando se agarrar a tudo e a todos, e por que não dizer a Jesus também? Eu amo Jesus. Não, Jesus é maravilhoso. Não, Jesus é até o maior. Mas Jesus não pode e não se passa para nós, não basta para Cristo, não basta de acordo com as Escrituras que Cristo seja o maior. Ele tem que ser o único e suficiente Salvador. O caminho para Deus e não outro. O único mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro e nenhuma outra. Nenhum santo e nenhuma santa. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, conforme o ensino apostólico. Não dá para fazer média com Jesus. Ou ele é quem ele disse ser, ou você está fazendo pouco caso dele. Ou a multidão está equivocada. Está se apegando a ele apenas por causa dos pães, apenas por causa de algo imediatista. E veja, e Jesus vai perguntar agora para os discípulos: Aleluia! e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos, Pedro, em nome dos discípulos, responde assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta certeira, essa é a resposta verdadeira, essa é a resposta inspirada no coração do Pai, revelada pelo Espírito Santo. Mas Pedro era uma trave e outra na ferradura, meus irmãos, até ele se estabilizar, até ele amadurecer, até ele se tornar uma verdadeira coluna no templo de Deus. Ele oscilou altos e baixos. E na sequência, Jesus elogia Pedro. Pedro, foi o Pai que te revelou isso. E aí Pedro fica muito lisonjeado. Mas Jesus passa então a discorrer sobre a necessidade do Cristo de padecer, da necessidade do Cristo de sofrer, da necessidade do Cristo de ir para a cruz e até mesmo de morrer. E quando essas palavras de sofrimento e de morte saíram da boca do Cristo, do Jesus, Pedro disse para Jesus, agora ele estava todo cheio de si, ele disse para Jesus: Jesus, vira essa boca para lá, Jesus. Cuidado com as palavras têm poder. Bateu ele 3 vezes na madeira. Disse: está amarrado. Rejeita, Jesus, essas palavras de derrota, essas palavras de cruz, essas palavras de sofrimento. Anula, cancela, vamos cancelar isso no mundo espiritual. Vamos fazer qualquer coisa. E aí a vez Jesus fala com Pedro. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Arreda Satanás. Sabe o que ele disse para Pedro? Arreda Satanás, porque cogitas unicamente não somente das coisas dos homens, e não cogitas das coisas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lembra da primeira multiplicação de pães? Quando Jesus fez a primeira, está lá em João capítulo 6, fez a primeira multiplicação de pães, toda a multidão ficou alvoroçada, toda a multidão ficou maravilhada com Jesus, e toda a multidão começou a querer proclamá-lo rei, e procurar um coroa para entronizá-lo, um tapete vermelho e tudo mais. E quando Jesus percebeu que toda a multidão agora concorria para proclamá-lo rei, sabe o que fez Jesus? Ele puxou o carro, ele disse: pega para que te pega, e saiu. Por que ele saiu?
Porque ele não aceitou aquela adoração, porque ele não aceitou aquele reconhecimento disso que Cristo é o Senhor, que Cristo é o legítimo Rei. Porque ele bem conhecia os corações. No dia seguinte ele retornou, e quando ele retorna, ele se depara com a multidão ainda prontinha, coroa na mão, e tapete vermelho, pronta para entronizá-lo. E quando ele vê aquela multidão, ele diz: eu sei por que vocês querem me entronizar, eu sei por que vocês estão me procurando, vocês me procuram por causa do povo que perece. Glória a Deus, aleluia. Ele passa a anunciar o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro e legítimo maná. Mas só que a multidão está interessada no pão do céu, só está interessada nas coisas da terra, nas coisas terrenas. E quando o discurso de Cristo aponta para o céu, aponta para as coisas celestes, aponta para o reino que não é deste mundo, aponta para o além, para o acolá, para o além desta vida. Então, o que nós percebemos foi uma debandada geral. A multidão foi agora quem puxou o carro. Um a um foram abandonando a Jesus, um a um foram virando as costas para Jesus. A mesma multidão que queria proclamar o Rei, por causa apenas das coisas desta vida. Quando Cristo aponta numa outra direção, numa direção do espiritual, numa direção do celeste, Glória a Deus. eles abandonaram Jesus. Jesus só ficou com os 12, lembra? E aí ele se volta para os 12 e diz: e aí, vocês não vão puxar o carro também não? O que vocês estão esperando para me abandonar? Vocês não querem ir embora também? Porque todo discípulo é livre para ficar e livre para ir embora. Sempre. Deus não nos constrange pela força. Se ele quisesse conversões pela força, ele teria convertido todo mundo numa tacada só, porque grande é o seu poder. Mas ele escolheu nos conquistar através da via da cruz, através da via do amor, através da fé. E o justo viverá pela fé. Você é livre para ir embora, livre para duvidar, livre para virar as costas. E assim fizeram todos daquela multidão, mas os discípulos permaneceram. E Pedro toma a palavra e diz: lembra Pedro no cravo da governadura? Agora é no cravo, agora é no prédio. Ele diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas agora é o momento subsequente, depois da segunda multiplicação de pães, depois dele ter dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nós vemos ele cogitando das coisas dos homens. Jesus, nada de morte, é só cruz, é só vitória, é só glória, é só uma conquista atrás da outra, é só domínio, é só poder, é só subjugação de tudo que é ruim, de tudo que é mal, é só declaração de todas as realidades espirituais e tomar posse de todas elas aqui e agora. Um céu realizado, um céu antecipado, um céu na terra. Quando Pedro diz isso e repreende a Jesus, tem a audácia, a ousadia de repreender Jesus e dizer: vira a tua boca para lá, Jesus, nada de morte, nada de cruz. Ele ouve a velha Satanás que cogitas únicas, então somente das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Não cogitas das coisas de Deus, só pensa nas coisas materiais. Quanta gente só está na igreja porque está esperando alguma coisa material de Deus. Se não fosse por isso, se ele fosse negado, já dito claramente, você não vai receber nada de material, quantos permaneceriam? Quantos estariam dispostos a ouvir realmente o chamado de Cristo? Na sequência você vai ver qual é. Na sequência você vê qual é. Jesus diz: a cruz não é apenas minha, não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. O discípulo também tem que carregar a sua cruz. Essa é uma mensagem não muito popular, uma mensagem a respeito da negação dessa vida, de não amar o mundo nem as coisas do mundo, de buscar as coisas de Deus, de buscar as coisas que são lá no céu, de não acumular tesouro na terra, mas acumular tesouros no céu. Se buscarmos em Deus, diz o apóstolo Paulo, se esperamos em Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis se esperamos em Deus apenas para esta vida.
Aleluia, glória a Deus. Precisamos refletir. Esse texto tem duas multiplicações de pães, tem uma cura e dois toques. Tem duas falas de Pedro, duas repreensões de Jesus. E por fim tem duas cruzes. Honra do Cristo e a honra do discípulo. Aleluia. Certamente os que buscam a Deus receberão provisão divina, experimentarão milagres na sua vida, experimentarão uma vida abundante, que não significa o mesmo que uma vida cheia de bens materiais, mas é algo melhor que isso, né? Não estou dizendo que Deus não possa fazer chover na nossa hora, que Deus não possa fazer de alguns de nós aqui pessoas muito próximas, segundo o seu propósito, mas a maioria de nós não vai enriquecer, eles vão servir a Deus com toda a fidelidade, assim como a maioria dos discípulos não enriqueceram. Pedro mesmo diz para o cego que lhe pede uma esmola: eu não tenho prata nem ouro. Ele diz: ele estava mentindo? Será que ele estava com o bolso cheio? Porque esse negócio do rei estava fazendo ele prosperar? Estava falando a verdade. Ele não era homem de posses materiais, mas o que ele tinha, ele podia dar e dar com abundância. O que eu tenho te dou, em nome do Senhor, levanta e anda. Quer riqueza maior que essa? Quer riqueza maior do que essa? Sabendo que não é o dinheiro da sua poupança, da sua previdência, não são as suas casas, não são as suas conquistas materiais que vai garantir qualquer coisa para você no futuro, mas é o seu Deus Todo-Poderoso que é capaz de suprir suas necessidades. Por isso você pode se entregar a Ele, por isso você pode amá-lo, por isso você pode confiar nele. Agora vai ser do jeito dele, não do jeito que você quer. Confia nele ou não? Quem quer seguir após Jesus? Ele disse: olha, eu não tenho, filho do homem não tem o direito de dar a cabeça. E aí? Continua querendo segui-lo? Não tem nem travesseiro nessa jornada. Às vezes tem cadeia, às vezes tem prisão, às vezes tem uma morte ainda muito cedo na vida, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com o apóstolo Tiago, o primeiro dos apóstolos da Senhor. Não há nenhuma garantia. Diz o apóstolo Paulo: somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas saiba de uma coisa: nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí você vai experimentar o que é vida, quando você puder não ter mais medo da morte. Você pode encarar a morte, você pode encarar o mal, você pode encarar as trevas, você pode encarar os demônios. Você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Alguém destemido, que não teme o mal, que não teme as trevas, que não teme demônio e nem o inferno inteiro. Não tem o maior inimigo de cada um de nós, que é a morte, porque Cristo venceu a morte. E Ele concede vitória, concede poder espiritual, concede autoridade espiritual para a gente. Essa é a nossa riqueza. E saiba que às vezes os seguidores de Cristo vão precisar de um milagre até para ter dinheiro para pagar imposto, como aconteceu com o grupo dos discípulos. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. E aí, como é que eu vou pagar imposto hoje? Não tem dinheiro. Vamos pensar? Aleluia, glória a Deus. Não vê como era do valor do imposto naquele dia. Meus irmãos, a coisa mais gloriosa é viver a dependência de Deus. A coisa mais gloriosa é viver a dependência de Deus. Acredita nisso? Louvado seja o Senhor. Eu já falei um montão. Tem mais coisa boa para acontecer hoje. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Pai. Glória a Deus.